Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Megan Wilson sentiu o estômago despencar enquanto encarava o celular em puro pânico. A mensagem que ela tinha acabado de enviar, aquela que deveria ir para sua melhor amiga, Jenna, tinha sido enviada para o contato errado. Seus dedos trêmulos tinham tocado em Richard Bennett, em vez de Jenna Bennett. E agora, 3 pontinhos apareciam na tela. Ele estava digitando. Ai, meu Deus! Sussurrou Megan, o rosto queimando de vergonha, enquanto relia cada palavra que, neste momento, parecia um pedido de demissão voluntária. Aquela reunião hoje... Só conseguia pensar no quanto o Richard estava lindo naquele terno grafite. Aqueles olhos, aquele sorriso. Juro que não consegui prestar atenção em uma palavra do que ele disse. É errado ter uma queda pelo meu chefe? Ainda mais por alguém que provavelmente nem sabe que eu existo além dos meus relatórios trimestrais. Os 3 pontinhos sumiram. Voltaram. Sumiram de novo. O coração de Megan disparava enquanto ela andava de um lado para o outro na pequena cozinha. O som dos desenhos na sala criava uma trilha sonora estranhamente alegre para o colapso iminente de sua carreira. Sua filha de 6 anos, Charlotte. Charlie, para todos. Ria despreocupada abraçada ao seu elefante de pelúcia favorito, completamente alheia ao desastre profissional que pairava sobre a mãe. Então, o celular vibrou. Acho que você queria enviar isso para outra pessoa. Mas agora estou curioso. Em qual reunião você estava hoje? Megan soltou um gemido. Claro que ele não tinha ideia de qual reunião era. Ela era apenas uma entre mais de 200 funcionários da Bennett Investments e tinha apresentado diretamente a ele apenas 2 vezes em 3 anos. Uma analista financeira de nível médio, praticamente invisível para alguém como Richard Bennett, o homem que herdou a empresa do pai e a transformou em uma das maiores instituições financeiras de Boston. Com as mãos tremendo, ela digitou: Senhor Bennett, estou mortificada. A mensagem não era para o senhor. Peço desculpas sinceramente pela falta de profissionalismo. Por favor, desconsidere totalmente. Enviou. E se deixou escorregar contra a pia, derrotada. O dia seguinte seria um pesadelo. Será que seria chamada no RH? Será que ele comentaria? Será que fingiria que nada aconteceu? Será que a demitiria na hora? O celular vibrou de novo. A reunião das projeções trimestrais. Última fileira. Blazer azul marinho. Fez a pergunta sobre a volatilidade do mercado europeu. Eu notei você. Megan piscou para a tela. Ele tinha notado. Ela. Antes que ela pudesse sequer respirar, outra mensagem chegou. E não precisa ficar mortificada. Somos todos humanos. Mas confesso que fiquei curioso sobre o resto do que você ia dizer. Richard Bennett, CEO bilionário, eleito o solteiro mais cobiçado de Boston pela revista local no ano anterior, e seu chefe direto, estava flertando? Não. Impossível. Homens como Richard não olhavam para mulheres como ela. Mulheres de 32 anos, constantemente cansadas, mãe solo, com mais dívida estudantil do que saldo bancário. Mamãe, tô com fome! A voz de Charlie ecoou da sala, arrancando Megan do redemoinho mental. Só 1 minuto, meu amor, ela respondeu, sem ideia de como responder a Richard agora. Manter a distância profissional parecia a única jogada segura. Obrigada pela compreensão, Sr. Bennett. Peço desculpas mais uma vez pela mensagem inadequada. Nos vemos na reunião do departamento na próxima semana. Enviou. Largou o celular e decidiu se concentrar no jantar da filha, fingindo que nada, absolutamente nada, tinha acontecido. Puxou um pacote de macarrão do armário e colocou a água para ferver, tentando controlar as batidas aceleradas do coração. A campainha tocou. Megan franziu a testa. Não esperava ninguém.
E seu pequeno sobrado no bairro simples de Roslindale não era exatamente ponto de visitas surpresa. Pela janela, avistou um carro preto elegante estacionado na calçada, totalmente deslocado na rua. "Eu atendo!" anunciou Charlie, já correndo para a porta. "Espera, Charlie. Deixa a mamãe ver quem é primeiro", disse Megan, limpando as mãos no pano de prato e apressando o passo. Tarde demais, Charlie já tinha aberto a porta. E ali, ocupando praticamente todo o batente com seus 1,90 m, estava Minka by Richard Bennet. O terno grafite tinha sido substituído por uma calça jeans escura e uma camisa social casual, com as mangas dobradas, revelando antebraços bronzeados. Ele parecia ainda mais atraente do que no escritório, mais acessível, de um jeito quase inesperado, sem a armadura do poder corporativo. "Olá", disse ele, a voz profunda traindo uma surpresa suave ao olhar para Charlie. Charlie, como sempre destemida, o encarou com olhos curiosos. "Você é amigo da minha mamãe?" Os olhos de Richard, um tom marcante de avelã que Megan sempre tinha admirado de longe nos eventos da empresa, se ergueram até encontrar os dela. Um leve sorriso tocou o canto de sua boca. "Espero que sim", respondeu simplesmente. "Sr. Bennet", Megan conseguiu dizer, subitamente consciente do seu jeans desbotado, da blusa de moletom da Boston University e do cabelo preso em um rabo de cavalo desarrumado. "O que você está fazendo aqui?" Ele ergueu uma sacola de papel de um restaurante italiano sofisticado. "Eu estava no bairro para uma reunião e pensei que você talvez quisesse jantar. Considere um pedido de desculpas." "Um pedido de desculpas?" Megan repetiu confusa. "Pelo quê?" "Por ter deixado você desconfortável. Percebi depois da sua última mensagem que talvez eu tenha passado dos limites." Sua postura confiante vacilou levemente. "Eu deveria ter ligado antes. Vim sem avisar. Foi presunçoso da minha parte." Antes que Megan pudesse responder, Charlie se adiantou. "Isso é comida? Cheira tão bem? E a mamãe estava fazendo meu jantar agora. Mas a sua cheira melhor." Richard riu. Um som quente, genuíno, que Megan jamais ouvira dentro da empresa. "É do Jacamos, a melhor massa de Boston. Tenho o suficiente para 3. Se sua mãe não se importar que eu fique." Megan ficou imóvel na porta, incapaz de processar o fato de que Richard Bennet, seu chefe, um homem cujo nome aparecia na lista da Forbes entre os mais ricos, estava parado no seu alpendre com comida para a viagem, olhando para ela com aqueles olhos intensos que a deixavam ao mesmo tempo assustada e estranhamente animada. "Por favor, mamãe." Charlie puxou sua mão. "Eu tô morrendo de fome." Megan começou, mas não terminou. Tudo dentro dela dizia para recusar educadamente, manter limites profissionais, se proteger do que quer que aquela situação surreal pudesse desencadear. Mas havia algo na expressão de Richard, algo vulnerável, algo que ela nunca tinha visto na sala de reuniões, que a fez hesitar. "Eu tenho vinho no carro", ele acrescentou com um sorriso quase juvenil. "Tinto ou branco? Não sabia qual você preferia." "Tinto", ela ouviu a própria voz dizer. "Eu prefiro tinto." O sorriso dele se alargou e um brilho real iluminou seus olhos. Ótima escolha. Quando Megan deu um passo para o lado para deixar Richard Bennet entrar em sua casa modesta, ela não imaginava que aquela mensagem enviada por engano colocaria em movimento uma série de acontecimentos capazes de transformar completamente a vida cuidadosamente organizada que ela havia construído. Muito menos poderia prever que o homem temido e admirado na Bennet Investments escondia segredos e motivos para notar a analista silenciosa da última fileira que não tinham nada a ver com uma mensagem equivocada. E tudo a ver com um passado que conectava os dois de formas que nenhum deles ainda compreendia. O som da risada de Charlie quebrou a tensão enquanto Megan guiava Richard até a pequena área de jantar.
O espaço, de repente, pareceu apertado e simples demais comparado ao que ela imaginava ser o padrão dele. Os olhos de Richard percorreram as pinturas infantis na parede, a pilha de livros de criança na mesinha, os móveis desgastados, porém impecáveis, sinais de uma vida construída com amor, mas sem luxo. Sua casa é encantadora, disse ele, e havia algo no tom que a fez acreditar que ele realmente queria dizer aquilo. Não é muita coisa, mas é nossa, respondeu Megan, sentindo-se defensiva apesar de si mesma. Ela tinha batalhado por cada detalhe daquela casa. Tinha construído aquela vida para Charlie com pura determinação. Depois que seu marido Mark foi embora quando a menina tinha apenas 6 meses, dizendo que não estava pronto para tanta responsabilidade. Richard colocou a comida sobre a mesa pequena e começou a abrir os recipientes de massa, salada e pão de alho. Os aromas ricos preencheram o ambiente, fazendo Megan perceber o quanto estava faminta. Não comia desde um almoço apressado quase 8 horas antes. Vou pegar os pratos, disse ela, grata por ter algo prático para fazer. Na cozinha, respirou fundo, tentando recuperar a compostura. O que estava acontecendo? Por que seu chefe bilionário estava na sua sala de jantar, arrumando a mesa como se aquilo fosse perfeitamente normal? Quando voltou com pratos e talheres, encontrou Charlie já sentada ao lado de Richard, tagarelando sobre sua turma do jardim de infância e sobre o desenho que tinha feito naquele dia. Um elefante roxo pilotando um foguete. E a senhora Peterson disse que o meu foi o mais criativo. Charlie explicava com orgulho, porque todo mundo só desenhou elefantes comuns, mas elefantes de verdade não podem pilotar foguetes. Então o meu foi imaginação. Imaginação é uma das habilidades mais valiosas da vida, Richard disse com seriedade. Construí meu negócio imaginando possibilidades que outras pessoas não conseguiam enxergar. Megan colocou os pratos na mesa, surpresa com a maneira genuína como Richard conversava com sua filha sem condescendência, sem aquele tom de adulto falando com criança. Ele falava com Charlie como se cada pensamento dela importasse, e isso tocou algo profundo nela quando se sentou diante dos dois. Richard levantou o olhar, a expressão subitamente incerta. Isso está tudo bem? De verdade. Posso deixar a comida e ir embora se estiver exagerando. A sinceridade em sua voz a desarmou. Não era o CEO confiante, às vezes intimidador, que ela conhecia no escritório. Havia algo quase vulnerável na pergunta dele, como se a resposta dela significasse mais do que ela imaginava. Fique, disse Megan, antes que pudesse pensar demais. Mas preciso perguntar, por que o senhor realmente está aqui, senhor? Bennett? Ele sorriu de leve enquanto servia o vinho tinto profundo nos copos que ela havia separado. Primeiro, por favor, me chame de Richard. E segundo... Ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. Digamos apenas que sua mensagem me fez perceber que tenho me escondido atrás do meu título por tempo demais. Às vezes, basta um momento inesperado de honestidade para mudar tudo. Quando seus olhares se encontraram por cima da mesa, Megan sentiu algo mudar entre eles. Uma corrente silenciosa de possibilidade, sutil e intensa, que nenhum dos dois tinha previsto quando o dia começou. Do lado de fora, a noite de outono descia sobre Boston. Dentro de sua pequena casa, algo novo começava a ganhar forma. O jantar, para surpresa dela, se tornou confortável depois que o constrangimento inicial se dissipou. Richard fez perguntas atenciosas sobre a escola de Charlie e ouviu com real interesse a explicação de Megan sobre seu trabalho no departamento de análise financeira. À medida que a noite avançava, Megan se sentiu relaxando, o vinho aquecendo seu corpo e desfazendo o nó persistente de ansiedade no peito. Então, Richard disse, enchendo os copos de novo quando Charlie se afastou para brincar em seu quarto depois do jantar. Como você acabou na Bennett Investments? Megan passou o dedo pela borda da taça, decidindo quanto compartilhar. Do jeito comum. Vi a vaga, me inscrevi, fiz a entrevista e fui contratada. Nada demais.
A expressão de Richard mostrava que ele não estava satisfeito com aquela resposta. 3 anos atrás, se não me engano. Você veio da Meridian Finance. Ela confirmou com um aceno, surpresa por ele saber de sua trajetória profissional. Você investigou sobre mim? Eu faço questão de revisar os arquivos dos funcionários que me impressionam, ele disse, mantendo o olhar firme no dela. Sua análise dos mercados europeus no último trimestre foi excepcional. Você viu padrões que outros não viram. Megan sentiu o rosto aquecer. Obrigada, mas ainda estou tentando entender por que o CEO da Bennett Investments está sentado na minha sala de jantar numa quinta-feira à noite. Richard se recostou na cadeira, um brilho indecifrável atravessando seu rosto. Você acreditaria se eu dissesse que estou há meses procurando uma desculpa para conversar com você fora do escritório? Megan riu, e então percebeu que ele não estava brincando. Não. Na verdade, eu não acreditaria. Por quê? Porque... Ela fez um gesto vago entre os dois. Olhe para você e olhe para mim. Você é Richard Bennett. Sua família tem uma ala batizada no Boston General. Você namorou aquela modelo da Victoria's Secret ano passado. Sim. Todo mundo no escritório percebeu. E eu sou... Ela parou, repentinamente consciente de si mesma. Você é o quê? Richard perguntou suavemente. Megan suspirou. Sou uma mãe solteira com empréstimos estudantis e uma hipoteca que mal consigo pagar. Eu recorto cupons, compro as roupas da Charlie em promoção. A gente vive em mundos completamente diferentes. A expressão de Richard escureceu, uma sombra de indignação misturada com algo mais profundo. Você acha que sou tão superficial? Acho que você é prático, Megan respondeu. Homens na sua posição não costumam se envolver com funcionárias que estão a um imprevisto financeiro de um desastre. A tensão se adensou no ar, quase palpável. Richard colocou a taça sobre a mesa com cuidado controlado. Você fez muitas suposições sobre mim, disse ele, a voz baixa e firme. Agora é a minha vez de ser honesto. Eu cresci sem nada. Megan arqueou uma sobrancelha, claramente cética, sem perceber que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Bennett Investments existe há gerações. A empresa do meu pai, sim, mas eu não cresci com ele. A mandíbula de Richard se contraiu levemente. Minha mãe foi embora quando eu tinha 8 anos, me levando com ela. Recusou o dinheiro dele por orgulho. Morávamos em um apartamento de um quarto em Dorchester. Ela trabalhava em 2 empregos. Eu só vi meu pai de novo quando fiz 18. O espanto de Megan deve ter sido evidente, porque Richard lhe deu um sorriso rouco, quase irônico. A versão pública é mais vendável. A história de herança, de dinastia. A verdade é que eu paguei a faculdade com bolsas e trabalhos que ninguém queria. Quando meu pai morreu, herdei uma empresa falida, afundada em dívidas. Reconstruí tudo do zero. Eu não fazia ideia, Megan murmurou. Pouca gente faz. Não é algo que eu saio divulgando. Ele hesitou por um instante, como se revelasse algo que raramente permitia a alguém ver. Tem algo em você que me lembra minha mãe. A mesma determinação. A mesma força silenciosa. Antes que Megan pudesse responder, uma vozinha os interrompeu. Mamãe, você pode me ajudar a achar a Ellie? Eu não consigo dormir sem ela. Charlie estava na porta, esfregando os olhinhos. Seu elefante? Achei que ele estava na sua cama. Megan disse, levantando-se. Não, eu procurei em todo lugar. Richard também se levantou. Acho que vi ela na sala, perto do sofá. Posso ajudar a procurar? Charlie concordou com a cabeça, séria, e para surpresa de Megan, segurou a mão de Richard com a naturalidade de quem já confiava nele há anos. Os 3 foram procurar o bichinho de pelúcia enquanto Megan recolhia a mesa, observando-os pela porta da cozinha. Richard ajoelhou-se no chão para olhar debaixo da mesinha de centro, fazendo Charlie dar risadinhas. Ahá! Exclamou, esticando o braço debaixo do sofá e tirando de lá o elefante cinza já gasto.
Esta é a Ellie, desaparecida? Charlie abraçou o brinquedo com força, aliviada. Obrigada, Sr. Richard. Ela fica com medo quando está sozinha. Bem, não podemos deixar isso acontecer. Richard respondeu com uma seriedade suave. Todo mundo precisa de alguém quando está com medo. O peito de Megan se apertou ao ver aquela cena. Havia uma delicadeza em Richard que ela jamais imaginara existir por trás de sua fachada corporativa. Aquilo o tornava mais humano, mais real e muito mais perigoso para o coração que ela tentava proteger a todo custo. Depois que Charlie estava na cama, Richard ajudou Megan a terminar de arrumar tudo. A conversa entre eles deslizou para temas mais neutros: política do escritório, os invernos cruéis de Boston, o amor que ambos tinham por romances históricos. Quando perceberam, já passava das 11, e ainda assim nenhum dos dois parecia disposto a terminar a noite. Acho que devo ir, Richard disse, mas não se mexeu. Provavelmente. Megan concordou, igualmente imóvel. O ar entre eles vibrava com possibilidades não ditas. Richard deu meio passo à frente. Eu gostaria de te ver de novo, Megan. Não como seu chefe, como alguém que realmente aprecia sua companhia. Megan sentiu seus instintos práticos entrarem em alerta. Existem 12 violações de RH nessa frase. Eu sei. O sorriso dele foi quase travesso. Por isso esperei o fim do expediente longe do escritório para dizer. É complicado, ela protestou, embora sua voz soasse fraca até para si mesma. A vida geralmente é. Ele tocou de leve seus dedos, apenas o suficiente para fazer o coração dela tropeçar. Pense nisso. É tudo que eu peço. Quando Richard finalmente saiu, Megan ficou apoiada na porta fechada, o pensamento em Torvelinho. O que tinha acabado de acontecer? E o que ela deveria fazer agora? Na manhã seguinte, Megan chegou à mesa mais cedo que o habitual, o estômago revirando de ansiedade. Será que Richard agiria diferente? Será que os colegas perceberiam algo? Ela manteve a cabeça baixa, mergulhando no computador como se dependesse disso para sobreviver. Wilson! Megan quase saltou da cadeira ao ouvir seu sobrenome. Patricia Hargrove, diretora do departamento e supervisora direta de Megan, estava ao lado de seu cubículo com a expressão dura como pedra. Senhora Hargrove, bom dia. Megan conseguiu dizer, mesmo com o coração acelerado. Bennett quer você na sala de conferências executiva agora. O tom de Patrícia era seco, a desaprovação evidente. Algo sobre um projeto especial. Sussurros surgiram imediatamente entre os cubículos ao redor. Projetos especiais vindos do CEO eram raros e normalmente significavam ou uma promoção iminente ou um desastre à vista. Ele disse que tipo de projeto? Megan perguntou, tentando parecer calma. Não. Mas o Walter do jurídico está lá também. Os olhos de Patrícia se estreitaram, cheios de um aviso silencioso. Seja lá o que você fez para chamar a atenção do Bennett. Cuidado, ele não tolera falhas. A caminhada até o andar executivo pareceu interminável. Cada passo ecoava enquanto a mente de Megan corria em 1000 direções. Seria aquela a forma de Richard se distanciar profissionalmente depois da noite anterior? Ou pior, teria ele decidido que ela era uma ameaça que precisava ser administrada? A porta da sala de conferências estava fechada. Megan bateu, hesitante. Entre. Chamou uma voz que definitivamente não era a de Richard. Lá dentro, Walter Gaines, o diretor jurídico da empresa, estava sentado diante de uma pilha de documentos. Nenhum sinal de Richard. Senhorita Wilson, sente-se, pediu Walter, indicando a cadeira à frente. O Sr. Bennett me pediu para lhe passar um assunto altamente confidencial. Onde está o Sr. Bennett? Megan tentou esconder a confusão na voz. A caminho do aeroporto. O voo dele de Nova York pousou há 20 minutos. Walter deslizou um dossiê grosso em sua direção. Este é o arquivo da aquisição Brunswick. O Sr. Bennett quer que você lidere a equipe de análise financeira. É estritamente confidencial.
A Brunswick não sabe que estamos considerando uma aquisição. Megan encarou a pasta, atônita. O Brunswick Group era um dos maiores concorrentes. Comprar a empresa seria o golpe financeiro da década. Deve haver algum engano. Eu sou de nível intermediário. Esse tipo de análise é feita por diretores. Não há engano. O Sr. Bennett foi muito específico, respondeu Walter, a expressão impenetrável. Ele disse que você tem uma visão única que será valiosa para o projeto. Conforme Walter explicava os parâmetros da operação, o desconforto de Megan só aumentava. Aquilo era uma oportunidade real? Ou Richard estava usando sua posição para mantê-la por perto? E se fosse uma chance legítima, como ela poderia ter certeza de que havia conquistado por mérito e não por causa da conexão pessoal entre eles? A porta se abriu. Richard entrou com passos firmes, impecável em um terno azul marinho que destacava seus ombros largos. Ele assentiu para Megan, com frieza profissional, nenhum traço do jantar da noite anterior. Walter, obrigado por atualizar a Sra. Wilson, disse em tom cortante. Poderia nos dar um momento para discutirmos a abordagem financeira? Assim que ficaram a sós, o comportamento de Richard mudou sutilmente. Sua postura relaxou, os olhos suavizaram ao encontrarem os dela. Antes que você diga qualquer coisa, começou, esta tarefa não tem nada a ver com a noite passada. Seu nome estava na pré-seleção há semanas. Pergunte a Patrícia. Ela discutiu comigo sobre isso e insistiu que você não estava pronta. Megan cruzou os braços. E o fato de eu ter te enviado aquela mensagem por engano não influenciou em nada sua decisão, imagino. Um lampejo de incerteza cruzou o rosto dele. Eu não vou fingir que o timing não é péssimo, mas eu não estou oferecendo essa oportunidade porque gostei do nosso jantar. Estou oferecendo porque você é a melhor analista para o trabalho. Antes que ela pudesse responder, o celular dele vibrou. Richard olhou a tela e franziu o senho. Preciso atender. Mas Megan... Ele hesitou, depois retomou um tom mais formal. Senhorita Wilson, considere o projeto pelo que ele é. Se você não se sentir confortável, vou entender. Assim que ele deixou a sala, Megan abriu o arquivo Brunswick. Seu coração estava uma tempestade. Os dados eram complexos, desafiadores, exatamente o tipo de trabalho em que ela brilhava. Um projeto de sucesso como aquele poderia acelerar sua carreira, garantindo a segurança financeira que ela tanto desejava para Charlie. Mas a que preço? E ela poderia confiar na palavra de Richard? Voltando para sua mesa, o arquivo apertado contra o peito, Megan percebeu Patrícia observando-a com uma expressão calculista. Algo dizia que lidar com seus sentimentos por Richard talvez fosse o ó menor dos seus problemas nos próximos dias. 3 semanas depois, mergulhada no projeto de aquisição Brunswick, Megan sobrevivia à base de cafeína e pura determinação. A análise era difícil e eletrizante, o tipo de trabalho que ela sempre sonhou fazer. Sua equipe de 4 analistas júnior respeitava sua liderança. E até Patrícia, ainda que a contragosto, reconhecera a qualidade das primeiras conclusões. A sensação de perigo permanecia. Mas pela primeira vez em muito tempo, Megan também sentia algo novo queimando dentro dela. Poder. Richard havia mantido uma distância profissional impecável. Desde aquela noite, suas interações se limitaram às reuniões de projeto. Sempre o mesmo tom medido, educado, quase impessoal. Nada de olhares demorados, nada de sinais escondidos, nada que sugerisse que o jantar entre eles tinha sido qualquer coisa além de um devaneio que Megan talvez tivesse inventado. Ela repetia para si mesma que isso era o melhor, um firewall emocional necessário. E mesmo assim, lá estava ela, vasculhando corredores com os olhos, procurando por ele sem admitir, imaginando se ele pensava nela quando ela não estava por perto. Terra chamando Megan, disse Trey, um dos analistas da equipe, estalando os dedos com um sorriso debochado. Você já viajou 3 vezes hoje. Megan piscou, puxando o foco de volta para a planilha. Desculpa.
O que você estava dizendo sobre as subsidiárias da Brunswick? Eu estava dizendo que tem algo que não fecha. Trey apontou para uma coluna de números. As operações da Europa Oriental estão registrando crescimento constante apesar da queda geral do mercado. Ou eles descobriram uma estratégia milagrosa que desafia as leis da economia, ou os números estão sendo manipulados, completou Megan, franzindo o senho enquanto analisava os dados mais de perto. Boa observação, Trey. Puxa os dados brutos do mercado para comparação e roda uma análise de variância detalhada. Assim que Trey saiu para coletar as informações, o telefone corporativo tocou. Análise financeira. Aqui é a Wilson. Senhorita Wilson, aqui é a Diane, do escritório do Sr. Bennett. Ele gostaria de vê-la imediatamente sobre o assunto da Brunswick. O estômago de Megan travou. Ele já tinha descoberto as inconsistências? Ou havia algo ainda pior? Quando chegou ao escritório de Richard, a assistente o liberou na hora. Ele estava de costas para ela, diante das janelas enormes com vista para o porto de Boston. Os ombros rígidos entregavam atenção. O senhor pediu para me ver, Sr. Bennett? Ele se virou, o rosto marcado por uma seriedade incomum. Feche a porta, por favor. Assim que ficaram a sós, a formalidade dele cedeu um pouco, só o suficiente para piorar a sensação de que algo grande estava prestes a explodir. Temos um problema. Ele respirou fundo. A Brunswick descobriu que estamos analisando suas operações. O CEO deles acabou de ligar para discutir potenciais sinergias. Tradução corporativa. Sabemos o que vocês estão fazendo. Mas como isso é possível? Megan perguntou. A equipe tem sido extremamente cuidadosa. Temos um vazamento interno. Richard cortou, passando a mão pelos cabelos escuros, um gesto raro nele. Alguém daqui está alimentando informações para a Brunswick. A acusação pairou entre eles como um fio elétrico. Megan sentiu o impulso de se defender subir à garganta. Está sugerindo que seja eu? Os olhos dele se arregalaram. Deus, não! Eu confio em você completamente. Ele hesitou. Depois falou mais baixo, quase íntimo demais para o escritório silencioso. Talvez mais do que deveria. A frase atingiu Megan com força suficiente para tirá-la do eixo. Antes que ela pudesse reagir, ele retomou o tom profissional, ou tentou. Acredito que seja alguém com acesso alto. Patrícia, talvez. Ou alguém do comitê executivo que pode perder influência se seguirmos com a aquisição. O que o senhor precisa que eu faça? Megan perguntou, tentando manter a compostura enquanto uma tensão quase invisível circulava entre eles. Quero que continue a análise, mas preciso que você passe informações levemente divergentes pelos canais oficiais. Nada que comprometa a aquisição, só o suficiente para rastrear onde o vazamento ocorre. Era uma estratégia ousada, arriscada, digna de um tabuleiro corporativo de alto impacto. Isso é perigoso considerando o tamanho do projeto, ela ponderou. Eu sei, ele respondeu, o olhar pesado. Mas se a Brunswick entender totalmente nossa estratégia, eles podem montar uma defesa que nos custará milhões. Talvez até arruine o acordo. Megan respirou fundo. Eu encontrei algo que pode ajudar. Minha equipe detectou inconsistências nos relatórios financeiros da Brunswick na Europa Oriental. Eles mostram um crescimento que não condiz com as condições do mercado. O interesse de Richard acendeu como uma lâmpada. Fraude contábil, possivelmente. Se isso for confirmado, terá impacto direto no valor de aquisição. Um leve bater na porta os interrompeu. A assistente de Richard apareceu. Seu compromisso das 3 chegou, Sr. Bennett. Ele assentiu. Obrigado, Diane. Quando ela fechou a porta, ele voltou-se para Megan. Continue investigando essas inconsistências, mas com total discrição. Se a Brunswick está manipulando relatórios, eles não vão gostar de ser desmascarados. Megan já se virava para sair quando ouviu a voz dele atrás dela, mais baixa, mais carregada, como se atravessasse a sala direto até ela.
A advertência ecoou na mente de Megan enquanto ela voltava para sua sala. E ao chegar, encontrou Patrícia esperando por ela. Um sorriso fino e perfeitamente calculado em seu rosto impecavelmente maquiado. "Como está a garota de ouro?" perguntou Patrícia, o tom quase abertamente hostil. "Mais uma reunião privada com o Bennett?" Megan manteve a expressão neutra. "Atualização do projeto. Estamos no prazo." "Interessante." Patrícia examinou as próprias unhas, como se aquilo fosse mais importante do que qualquer resposta. "Ouvi dizer que a Brunswick está ficando com o pé atrás. Rumores de mercado sugerem que eles estão conversando com outros compradores. A informação era exatamente o tipo de coisa sobre a qual Richard acabara de alertá-la. Um detalhe estratégico que não deveria estar circulando pelos corredores." Patrícia estava testando Megan, ou acabava de revelar que era a fonte do vazamento? "Não fiquei sabendo disso", respondeu Megan com cuidado. O sorriso de Patrícia não chegou aos olhos. "Bom, não se pode esperar que você saiba tudo, não é? Mesmo com seu acesso especial ao CEO?" A insinuação cortou como uma lâmina. O calor subiu pelo pescoço de Megan. "Não sei o que você está tentando sugerir, mas meu relacionamento com o Sr. Bennett é estritamente profissional." "Claro que é", murmurou Patrícia, venenosa. "Mas é curioso que ele tenha ido até a sua casa na mesma noite em que você, misteriosamente, foi colocada nesse projeto tão importante. Minha vizinha mora 2 ruas acima de você, em Roslindale." Ela reconheceu o carro dele. Megan sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Você está me vigiando", Patrícia fez um gesto displicente com a mão. "Não seja dramática. Foi coincidência. Mas política corporativa é sobre percepção, Megan. E a percepção é que você está conseguindo oportunidades de um jeito que não tem nada a ver com mérito." Antes que Megan pudesse responder, seu celular tocou. "A escola de Charlie." Um peso afundou no peito dela quando atendeu. "Senhora Wilson, aqui é a enfermeira Brennan, da Roslindale Elementary. A Charlie caiu no recreio e bateu a cabeça. Ela está consciente, mas muito assustada e pedindo pela senhora. Achamos que seria bom um médico avaliá-la." "Estou indo agora", disse Megan, já pegando a bolsa e as chaves, o pânico subindo pela garganta. "Emergência familiar?" perguntou Patrícia, sem nem disfarçar o incômodo. "Minha filha se machucou. Preciso ir." "A apresentação da Brunswick é em 2 dias, Megan. Não podemos ter atrasos." Megan a encarou incrédula. "Minha filha de 6 anos está ferida. Vou trabalhar de casa se for preciso, mas estou saindo agora." Ela praticamente correu em direção ao elevador e quase colidiu com Richard, que a segurou pelos ombros. "Ei, o que aconteceu?" perguntou ele, o rosto marcado por preocupação genuína. "A Charlie caiu na escola", bateu a cabeça. Eu preciso ir." "Eu levo você", ele disse imediatamente. "Não, eu tenho meu carro." "Você está tremendo, Megan. Não deveria dirigir." "Deixa eu ajudar." A preocupação nos olhos dele desarmou a resistência dela. 5 minutos depois, estavam no Audi de Richard, seguindo em velocidade controlada rumo a Roslindale Elementary. Ele dirigia com precisão calma, lançando olhares rápidos para o perfil tenso de Megan. "Ela vai ficar bem", disse suavemente. "Crianças são fortes." Megan apenas assentiu, incapaz de falar por causa do nó na garganta. Mark, seu ex-marido, jamais tinha largado o trabalho diante de uma emergência da filha. A carreira sempre vinha primeiro, até que, por fim, ele decidiu que nem queria uma família. E ali estava Richard Bennett, CEO de uma empresa bilionária, abandonando compromissos para levá-la à escola da filha. Na Roslindale Elementary, encontraram Charlie na enfermaria, um roxo se formando na testa, lágrimas secas no rosto. Ela iluminou-se ao ver a mãe, e então arregalou os olhos ao notar Richard. "Sr. Richard, você veio me deixar feliz também?" Richard sorriu gentilmente. "Vim garantir que você e sua mãe chegassem ao médico em segurança."
A enfermeira ergueu uma sobrancelha diante daquela interação incomum, mas explicou calmamente a queda nos trepa-trepas. Ela não perdeu a consciência, mas é protocolo avaliar qualquer batida na cabeça. Vou levá-la ao Children's Hospital, disse Megan, acolhendo Charlie nos braços. No início da noite, eles deixavam o pronto-socorro. Charlie agora usava um curativo do Batman na testa e segurava firme um picolé que a enfermeira lhe dera diagnóstico. Concussão leve. Nada grave, mas exigiria atenção constante pelas próximas 24 horas. Richard, que tinha esperado pacientemente no saguão do hospital por 3 horas, levantou-se imediatamente quando os viu se aproximar. Tudo certo? Megan assentiu, sentindo a emoção ameaçar transbordar. Obrigada por esperar. Você realmente não precisava. Eu quis esperar. Ele disse simplesmente. Posso levar vocês para casa? No pequeno sobrado de Megan, Richard insistiu em pedir o jantar para eles, sopa e sanduíches de uma delicatessen da região que fazia entregas. Enquanto Charlie descansava no sofá assistindo desenhos, Megan e Richard sentaram-se à mesa da cozinha, falando em voz baixa. Eu não sei como te agradecer pelo que fez hoje, Megan disse. Você deve ter tido reuniões importantes. Nada mais importante do que isso. O olhar dele era firme, sincero. Megan, preciso te dizer uma coisa. Naquela noite em que vim aqui depois da sua mensagem, não foi totalmente espontâneo. Ela franziu o senho. Como assim? Richard respirou fundo. Eu te observo há mais tempo do que você imagina. Não apenas como analista, mas como pessoa. Notei você no piquenique da empresa no verão passado. Você foi a única que correu para ajudar quando a criança do estagiário desapareceu. Você organizou um grupo de busca, encontrou a criança em 10 minutos e depois voltou a servir sorvete como se não tivesse feito nada extraordinário. Megan lembrava vagamente do incidente, mas não entendia o motivo de aquilo importar tanto. Não estou entendendo. Eu cresci sem pai, Richard disse, a voz baixa. Minha mãe fez tudo sozinha, exatamente como você faz por Charlie. Ela se sacrificou até a exaustão para me dar oportunidades. Quando vejo você com a Charlie, vejo a mesma determinação. Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando os dela. Sua mensagem não criou meu interesse por você, Megan. Só me deu uma desculpa para finalmente agir sobre sentimentos que venho tentando ignorar há meses. Antes que Megan pudesse processar aquela revelação, seu celular vibrou com uma notificação de e-mail. Era do Trey, marcado como urgente. Ela abriu, lançando um olhar apologético a Richard. Meu Deus! Ela levou a mão à boca enquanto lia. O que houve? Richard perguntou, imediatamente alerta. As discrepâncias financeiras da Brunswick. O Trey encontrou a fonte. Ela virou o celular para Richard ver. Eles não estão apenas manipulando os relatórios do leste europeu. Eles estão operando um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro através de suas subsidiárias. A expressão de Richard escureceu enquanto analisava as provas. Isso muda tudo. Se a Brunswick está envolvida em crimes financeiros, continuou Megan, a aquisição se torna infinitamente mais complicada. Ou impossível. Assumir essas responsabilidades pode afundar a Bennett Investments. Preciso ligar para o departamento jurídico agora. Essa informação não pode sair desta casa. Se a Brunswick suspeitar que descobrimos a operação, podem destruir provas. Ou pior. A gravidade daquelas palavras provocou um arrepio em Megan. Pior. Richard encontrou seu olhar sério, quase sombrio. Pessoas que lavam dinheiro nessa escala não hesitam em fazer ameaças ou usar violência para se proteger, especialmente quando bilhões estão em jogo. Quando Richard saiu para fazer as ligações, Megan olhou para Charlie, tranquila no sofá, absorvida nos desenhos, totalmente alheia ao perigo que agora cercava sua mãe. Pela primeira vez, desde que entrou no projeto Brunswick, Megan se perguntou se havia cometido um erro terrível. Um que poderia colocar não apenas sua carreira, mas sua família inteira em risco.
2 dias depois, Meghan estava sentada na sala de conferências privada de Richard, cercada pelos executivos da Bennett Investments e por agentes da Divisão de Crimes Financeiros do FBI. As provas encontradas por Trey eram substanciais o bastante para envolver o governo federal, e a aquisição da Brunswick estava agora suspensa por tempo indeterminado. Senhora Wilson, começou a agente especial Keller, uma mulher de expressão severa e olhar afiado. Sua análise foi fundamental para identificar essa operação. A rede de lavagem de dinheiro parece se estender além da Brunswick, envolvendo várias instituições bancárias europeias. Precisaremos da sua cooperação contínua enquanto construímos nosso caso. Meghan assentiu, plenamente consciente do olhar de Richard sobre ela do outro lado da mesa. Ele se mantivera profissional durante toda a reunião, mas o sorriso orgulhoso que lhe dirigira, quando ela apresentou suas descobertas, ainda queimava em sua memória, aquecendo seu peito de maneira inesperada. Claro, respondeu Meghan. Minha equipe e eu forneceremos toda a ajuda necessária. Excelente, disse a agente Keller, fechando o caderno. Entraremos em contato para colher depoimentos formais. Enquanto isso, a confidencialidade absoluta é essencial. Os executivos da Brunswick ainda não sabem que estamos investigando. Depois que os representantes do FBI saíram, Richard se voltou para os executivos restantes. Esta situação traz desafios e oportunidades. A aquisição está fora de questão, mas estamos posicionados para entrar nos mercados dos quais a Brunswick inevitavelmente vai recuar conforme a investigação avançar. Patrícia, que estivera estranhamente silenciosa durante toda a reunião, finalmente falou. E quem vai liderar essa estratégia de expansão? Considerando os últimos acontecimentos, talvez devêssemos pensar em mudanças na liderança do Departamento de Análise Financeira. Seu olhar deslizou de forma significativa para Meghan. A insinuação era clara. O rosto de Richard endureceu, quase imperceptivelmente. Excelente ponto, Patrícia, ele disse com uma suavidade que escondia algo mais afiado. Na verdade, tenho pensado em nossa estrutura organizacional. Poderia me acompanhar até minha sala para discutirmos isso? Quando a reunião terminou, Richard encontrou o olhar de Meghan e fez um sinal discreto em direção à pequena copa ao lado da sala de conferências. Assim que ficaram a sós, ele fechou a porta atrás deles. A Patrícia vai ser um problema, Meghan disse num tom baixo. Richard se recostou no balcão, braços cruzados. Não por muito tempo. Estou reestruturando o departamento. Os talentos da Patrícia seriam melhor utilizados no nosso escritório de Cleveland. Você está rebaixando ela? Meghan perguntou chocada. Estou realocando. É diferente. Seu tom se suavizou. Mas não era isso que eu queria discutir. A agente Keller tinha razão. Você está vulnerável agora. A Brunswick tem conexões poderosas. Até que ocorram prisões formais, existe o risco de tentarem intimidar testemunhas importantes. O estômago de Meghan se apertou. Você acha que eu posso estar em perigo? Acho que precisamos tomar precauções. Richard deu um passo mais próximo, reduzindo a voz. Já providenciei segurança particular para monitorar sua casa discretamente. A agente Keller concordou que era uma medida razoável. Richard, eu não posso pagar segurança privada. A Bennett Investments está cobrindo tudo como parte da nossa cooperação com a investigação federal. Não havia espaço para discussão. Isso não é sobre nós, Meghan. É sobre manter você e a Charlie seguras. Ao ouvir o nome da filha, qualquer protesto morreu imediatamente. Por Charlie, ela aceitaria qualquer ajuda. Obrigada, disse apenas. Mas o olhar dele permaneceu preocupado. Tem mais uma coisa. Patrícia sabe da nossa conexão. Ela está insinuando para o conselho que seu papel na investigação da Brunswick foi influenciado por fatores pessoais. Meghan sentiu a raiva subir quente e rápida. Isso é absurdo. Eu fui designada para esse projeto antes de aparecer na sua porta. Eu sei,
Richard suspirou. Mas percepção pesa em política corporativa e o timing não ajuda. Então, o que você está dizendo? Ele encontrou os olhos dela, firme. Estou dizendo que precisamos ser cuidadosos. Pelo menos até essa situação da Brunswick se resolver. E sua posição estar totalmente protegida. A solicitação era lógica, sensata, e ainda assim doeu. Mais do que ela esperava. Megan assentiu, rígida. Claro, distância profissional. Entendi perfeitamente. Megan. Richard estendeu a mão, mas ela se afastou, ajeitando o blazer com uma compostura forçada. Está tudo bem. Você tem razão. Nós dois temos muito em jogo. Ela caminhou até a porta. Eu preciso voltar para meu time. Eles vão ter perguntas sobre a presença do FBI. Richard não a deteve quando ela saiu, e isso, de alguma forma, tornou a dor no peito ainda pior. As 2 semanas seguintes passaram como um borrão de entrevistas com o FBI, noites longas preparando documentos e tentativas desesperadas de manter a rotina normal por causa de Charlie. A presença dos seguranças do lado de fora da casa era perturbadora, mas Megan estava aliviada, especialmente depois que um dos executivos da Brunswick foi preso e as ações da empresa despencaram em meio a rumores de acusações criminais. E Richard cumpriu o que havia prometido. Distância. Total, profissional, necessária. Todos os diálogos entre eles eram estritamente formais. Apenas o indispensável para avançar na investigação. Megan repetia para si mesma que era o melhor a fazer, mesmo que, no fundo, sentisse falta daquela breve conexão entre eles com uma intensidade que a surpreendia. Numa terça-feira chuvosa, tudo mudou. Ela tinha acabado de colocar Charlie para dormir e revisava alguns relatórios na mesa de jantar quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, viu Richard parado na varanda, encharcado pela chuva, a postura normalmente impecável completamente ausente. Ela abriu a porta com cuidado. Richard? O que aconteceu? Tudo, respondeu ele, a água escorrendo pelos cabelos. Posso entrar? Assim que entrou, começou a andar de um lado para o outro pela sala pequena, passando a mão pelos cabelos molhados. O diretor financeiro da Brunswick foi encontrado morto no apartamento dele há 1 hora. Ele respirou fundo. Aparente suicídio. Mas o FBI está investigando. Megan afundou no sofá chocada. Meu Deus, isso é maior do que imaginávamos. A operação de lavagem de dinheiro parece estar ligada a vários grupos de crime organizado da Europa Oriental, acrescentou Richard. Ele então parou, olhando-a diretamente. O agente Keller me ligou. Eles vão acelerar as medidas de proteção para as principais testemunhas. Um frio subiu pelo estômago de Megan. O que isso significa exatamente? Significa que querem mover você e a Charlie para um local seguro até que aconteçam as prisões principais. Provavelmente por 1 semana, talvez 2. Eu não posso simplesmente desaparecer por 2 semanas. Charlie tem escola. Eu tenho trabalho. Megan. Richard sentou ao lado dela, segurando suas mãos com firmeza. Isso não é opcional. Essas pessoas já tiraram vidas para proteger a da operação deles. Eu não vou arriscar a sua segurança, nem a da Charlie. O peso daquelas palavras silenciou qualquer protesto. Megan olhou para as mãos dos dois entrelaçadas. Para onde iríamos? Tenho uma propriedade em Vermont remota, segura, com espaço suficiente para você e Charlie ficarem confortáveis. O agente Keller já aprovou como casa segura. Megan puxou as mãos devagar. Sua propriedade? Então, ficaríamos com você? Não, ele respondeu rapidamente. Eu faria outros arranjos. A casa seria apenas para você e Charlie, com a equipe de segurança instalada nas proximidades. O alívio que a dominou veio acompanhado de um toque de decepção que ela tentou ignorar. E quando precisaríamos sair? Hoje à noite, de preferência. Eu sei que é repentino, mas... Megan se levantou de repente.
Eu não consigo organizar tudo tão rápido. A medicação da Charlie, o material escolar, meus arquivos. Eu tenho pessoas que podem ajudar, disse Richard, a voz firme, porém suave. Megan, eu não pediria algo assim se não fosse realmente necessário, por favor. Ao olhar nos olhos preocupados dele, Megan percebeu duas coisas ao mesmo tempo. Ela confiava nele, completamente, apesar de o conhecer pessoalmente havia poucas semanas, e seus sentimentos por Richard eram muito mais profundos do que havia admitido. Eu preciso acordar a Charlie, disse baixo, enquanto sua decisão se solidificava. 3 horas depois estavam na estrada, dentro do SUV de Richard, seguindo para o norte. Charlie dormia no banco de trás, cercada por malas feitas às pressas. 2 veículos de segurança acompanhavam o comboio. Um na frente, outro atrás. A chuva tinha virado neve, tornando a rodovia ainda mais perigosa. Obrigado, disse Richard, quebrando o silêncio que dominava o carro. Eu sei o quanto isso é disruptivo. Megan observava a paisagem escura passando pela janela. Você não precisa me agradecer por querer manter minha filha protegida. Não, mas sou grato por você confiar em mim o suficiente para aceitar minha ajuda. Ele hesitou antes de continuar. Essas últimas semanas, manter distância foi difícil. Ela virou o rosto para estudá-lo sob a luz suave do painel. Para mim também. As mãos dele apertaram o volante com mais força. A Patrícia foi removida do projeto. O conselho votou por unanimidade depois de revisar as comunicações dela com os executivos da Brunswick. Os olhos de Megan se arregalaram. Ela era o vazamento. Richard fez um aceno grave. Prometeram a ela um cargo lá quando a aquisição fosse concluída. Uma promoção enorme, aumento de salário. Quando nossa investigação ameaçou isso, ela começou a repassar informações sobre nossas descobertas. Eu não acredito que ela arriscaria tudo dessa forma. As pessoas fazem coisas surpreendentes quando poder e dinheiro estão envolvidos. Ele lançou um breve olhar para Megan antes de voltar os olhos para a estrada gelada. Quando alguém se importa, de verdade, a linha entre prudência e desejo fica perigosamente tênue. A insinuação pairou entre os dois, enquanto quilômetros de estrada escura sumiam sob os pneus, engolidos pelo silêncio tenso e pelo ronco constante dos motores escoltando o carro. Eventualmente, o comboio virou em uma estrada privada que subia serpenteando pela montanha, com os veículos de segurança mantendo suas posições como sombras disciplinadas. A propriedade de Richard revelou-se um refúgio impressionante. Um lodge moderno, encaixado entre pinheiros gigantes, com janelas enormes que se abriam para um vale coberto por neblina. Por dentro, era acolhedor, elegante, rústico, imponente, dominado por uma lareira de pedra que parecia saída de um filme. Isso é lindo, Megan murmurou quando Richard carregou a pequena Charlie, ainda dormindo, para o quarto preparado para ela. Depois de ajeitar a menina, ele conduziu Megan até a suíte principal. Você deve ficar aqui. Tem os melhores recursos de segurança. Portas reforçadas, ligação direta com o sistema de alerta. E onde você vai ficar? Ela perguntou, percebendo a mala dele no corredor. Tem um chalé de caseiro a uns 400 metros daqui. Vou estar perto se você precisar de alguma coisa, mas... Ele não terminou. A incerteza no rosto dizia o resto, mas mantendo a distância apropriada, Megan concluiu, e não conseguiu esconder a leve nota de frustração na voz. Richard se aproximou. Mais um passo, e ela sentiu o calor dele como se algo dentro dela reagisse instintivamente. É isso que você quer, Megan? Distância? O coração dela bateu forte. Não, admitiu num sussurro. Mas faz sentido, considerando tudo. Nossa situação mudou. Richard respondeu firme. Patrícia se foi. A aquisição da Brunswick acabou. As complicações profissionais continuam. Megan rebateu. Você ainda é o CEO. Eu ainda sou funcionária. E agora estamos isolados no meio de uma crise.
Não é exatamente uma base sólida para nada real. Um lampejo de dor cruzou o olhar dele. É isso que você acha? Que meus sentimentos não são reais? Acho que você tem sido incrivelmente gentil e surpreendentemente sincero, mas nossos mundos continuam diferentes, Richard. Quando tudo isso passar, você volta para a sua vida de reuniões e galas beneficentes e eu volto para ser uma mãe solo espremendo cada centavo do salário. E se eu não quiser voltar? Ele perguntou baixinho. E se te conhecer tiver mudado o que eu quero da minha vida? Antes que Megan pudesse responder, uma batida suave na porta cortou o momento. Um dos agentes precisava da opinião dele sobre os monitores do perímetro. Richard saiu, lançando um último olhar carregado de conflito. A conversa morreu no ar, pesada, inacabada. Os dias seguintes criaram uma rotina estranhamente harmoniosa, Charlie. A campeã da adaptação transformou tudo em diversão. O salão de jogos, a neve, o lodge gigantesco, era como férias forçadas que ela abraçou de braços abertos. Megan trabalhava remotamente, coordenando-se com o FBI e com sua equipe na Bennett Investments por conexões seguras. Richard cumpriu a promessa. Dormia no chalé do caseiro, mas passava os dias no lodge, jogava jogos de tabuleiro com Charlie, revisava relatórios ao lado de Megan, e aos poucos a distância que ele jurava manter virou um teatro desnecessário. À noite, depois que Charlie dormia, eles se sentavam diante da lareira, conversando por horas. Ele contou sobre a infância difícil, as brigas com o pai, as dúvidas que escondia atrás da persona do executivo perfeito. Megan revelou suas batalhas como mãe solo, os medos que tentava disfarçar, os sonhos que nutria para a filha. Uma semana depois, chegou a notícia. O FBI tinha executado prisões coordenadas em 3 países, desmantelando o núcleo da operação de lavagem de dinheiro. O CEO da Brunswick e vários membros do conselho estavam sob custódia. A tempestade finalmente tinha passado. O agente Keller disse que você pode voltar para Boston amanhã, se quiser. Richard avisou naquela tarde, enquanto os dois observavam a neve cair devagar entre os pinheiros. A segurança vai permanecer na sua casa por mais uma semana, só por precaução. Mas o período crítico acabou. Isso é ótimo, Megan respondeu, mesmo sentindo uma resistência inesperada ao imaginar o fim daquele refúgio improvisado. Richard virou-se para ela, devagar. Os flocos de neve pousavam no cabelo dele, escurecido pela noite, e Megan teve a sensação desconfortável, porém inegável, de que algo dentro dela estava prestes a mudar. Ao regressarem, Richard parou, ainda segurando a mão dela, o ar frio envolvendo os dois, como um segredo prestes a ser revelado. Antes de voltarmos, eu preciso dizer algo. Você tinha razão sobre nossos mundos serem diferentes, mas errou em uma coisa. Megan levantou os olhos, a voz baixa. Em quê? Em achar que essas diferenças importam mais do que o que encontramos aqui. Ele gesticulou entre eles. Essa conexão, esse entendimento, não é circunstancial, Megan. Não nasceu da crise, nem é conveniente por causa do trabalho. É real. Ele tomou as mãos dela com cuidado, como se segurasse algo precioso. Eu também não quero voltar para minha vida antiga. Essa última semana me mostrou o que eu estava perdendo: conexões genuínas, propósito além de números, a alegria simples de jogar jogos de tabuleiro e fazer guerra de bolas de neve com a Charlie. Os olhos de Megan arderam, as lágrimas ameaçando cair. Richard, deixa eu terminar, pediu ele, a voz baixa, firme. Eu não estou oferecendo ser seu chefe, seu protetor ou nem mesmo apenas seu namorado. O que eu quero é parceria, igualdade, honestidade, algo verdadeiro. E seja qual for o desafio que venha com isso, nós enfrentaremos juntos. Não vai ser fácil, ela sussurrou, mesmo enquanto a esperança florescia em seu peito quente e inesperada. As melhores coisas raramente são. O sorriso dele era terno enquanto afastava delicadamente um floco de neve da bochecha dela.
Hoje de manhã, a Charlie me perguntou se a gente podia fazer um boneco de neve antes de ir embora. Eu disse que precisava confirmar com você. E ela disse, abre aspas, a mamãe vai dizer sim, porque ela sorri diferente quando você está perto. Uma risada escapou de Megan, mesmo com as lágrimas brilhando. Ela é observadora. Ela é extraordinária, assim como a mãe, disse ele suavemente. Então, o sorriso de Richard desapareceu, substituído por uma sinceridade arrebatadora. Eu estou me apaixonando pelas duas, Megan Wilson, e estou morrendo de medo de você mandar eu voltar para minha cabana agora mesmo. Megan não respondeu com palavras. Em vez disso, aproximou-se, ficou na ponta dos pés e tocou os lábios dele com os seus. Um beijo que começou suave, como uma promessa nascente, e se intensificou quando os braços de Richard a envolveram, trazendo-a para perto, como se o mundo pudesse desaparecer naquele instante. Quando se separaram, ofegantes, os flocos de neve ainda caíam, transformando tudo ao redor em algo novo e cheio de possibilidades. Isso é um sim para o boneco de neve? Perguntou Richard, a voz rouca. Megan soltou uma risada, leve e brilhante, vinda de um lugar dentro dela que achava há muito tempo adormecido. É um sim para muito mais do que isso. 6 meses depois, a Bennett Investments anunciou uma grande reorganização. Richard Bennett continuaria como CEO, mas criaria uma fundação voltada para apoiar famílias de pais solteiros e iniciativas educacionais para crianças de baixa renda. A nova fundação seria dirigida por Megan Wilson, antes analista financeira, agora noiva do próprio Bennett. A cerimônia de casamento, na primavera seguinte, foi pequena e íntima, realizada no jardim do chalé de Richard, em Vermont, agora o refúgio de fim de semana da família Charlie, de vestido roxo escolhido especialmente para combinar com sua elefantinha de pelúcia. Ellie desfilou como a mais orgulhosa das daminhas, enquanto Ellie ostentava uma pequena gravata borboleta feita sob medida. Nos votos, Megan falou de mensagens enviadas por engano, de visitantes inesperados, da coragem que nasce nas crises e do amor que surge nos lugares menos prováveis. Richard, por sua vez, prometeu construir 1000 bonecos de neve, valorizar a família acima da fortuna e nunca deixar de agradecer pelo erro que os unira. Enquanto dançavam pela primeira vez como marido e mulher, com Charlie rodopiando feliz ao lado deles, Megan refletiu sobre a jornada que a levara até ali, de um único texto equivocado a uma nova vida construída sobre confiança e parceria. A prova viva de que, às vezes, os capítulos mais importantes da nossa história começam com os menores erros, e que a verdadeira riqueza nada tem a ver com contas bancárias, e tudo a ver com as pessoas que escolhemos amar.